Como vocês estão? Quem quer abrir o microfone e falar um pouquinho aí, pode abrir. Fala comigo, como que Oi, você... Angelina, Ô, boa noite. quem abriu? A Edilane. Jéssica, A Jéssica. Oi, Jéssica. isso. Oi, a Pá, tudo bem? A paz, minha irmã. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Ai, eu sou tão feliz de poder participar. Nossa, você não tem noção do bem que você fez. Foi Deus mesmo, por isso que apresentou seu perfil. Na verdade, uma amiga minha tinha mandado um conteúdo seu. Aí eu vi, achei bacana. Mas sempre que aparecia um vídeo seu, eu pulava. Aí teve um dia que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, assiste ela. Quando eu comecei a assistir, menina, eu não consigo parar. Eu acordo, eu oro e já vou. Tudo que eu vou fazer no celular, eu não fico, não me interesso mais por nada. É só o seu perfil, só o seu perfil. Eu fico lendo. Eu já vi todos os seus vídeos, né? E é uma bênção tão grande, porque assim, eu luto contra a obesidade desde pequena. A família do meu pai toda tem tendência à obesidade, sabe? E Sim. assim, eu nunca cheguei a 140 quilos, é muita coisa, né? E aí, a minha mãe falou assim, Jéssica, faz bariátrica, né? Porque para você não tem mais jeito, você já comprou programa caro, você já fez tanto e nada deu jeito, faz a bariátrica. Mas eu não sinto no coração de fazer a bariátrica, né? Porque assim, eu preciso mudar a mente, não adianta operar o estômago e a mente continuar a mesma, né? E aí fez muito sentido tudo o conteúdo, e o Espírito Santo ministrou no meu coração. Eu estou feliz, eu estou confiante e eu creio que com Amém. Jesus no barco tudo vai bem. Vamos até o final. Amém. Amém, Jéssica. Que bom ouvir você e o seu testemunho. O ano, acho que foi o ano passado ou o ano retrasado, a gente teve um caso de uma querida que se tornou nossa querida, porque a gente acompanhou ela há muito tempo. Ela ficou no desafio, entrou na academia da alimentação e ficou com a gente, né? Porque quando você tá com uma pessoa e tá focado ali, é mais fácil, né, para você conseguir. O nome dela é Natália. Ela é uma querida, ela é linda também, igual você. E ela tava na fila da bariátrica. Ela tava também com mais de 100 quilos. Ela tava com todos os hormônios dela descontrolados, tireoide, tudo, sabe? E depois que ela entrou, né, no Emagreça com a Bíblia, ela comprovou por exames que a tireoide dela controlou, ela não estava mais pré-diabética, ela saiu da fila da bariátrica, ela conseguiu eliminar peso e tem conseguido. E assim, é muito importante a gente entender que a alimentação ela é espiritual. Não tem, ela desde Gênesis Apocalipse, a Bíblia fala sobre alimentação. O primeiro pecado, ele entrou por uma mordida, gente. Por que que entrou por uma mordida? É o desejo, né? É o desejo carnal que mandou ali naquele momento. Então, se a gente não tem as armas espirituais para lutar contra a obesidade, tem pessoas que não conseguem vencer mesmo, aí tem que optar por essas cirurgias bariátricas. E eu conheço muitos bariátricos que voltaram de novo, né, a ter o peso até ainda maior do que tinha antes. Então é isso. Mas obrigada, Jéssica, pela sua participação, viu? Nós vamos juntas e eu tenho certeza absoluta de que Deus vai fazer muito mais do que nós estamos esperando, porque Deus sempre nos surpreende. Amém? Te agradeço. Amém. Amém. Minhas irmãs, sejam bem-vindas, Diana, Elaine, Sofia, Isabel, Jéssica, Karina, Edilaine, Carla, Elizabeth. Olha, tô feliz com vocês são comprometidas, tá bom? E se depois vocês puderem abrir o- a, 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 a câmerazinha de vocês para me conhecer o rostinho de vocês, abram. Mas se vocês não puderem também, outro dia a gente se conhece, a gente vai ter 3 dias. Que lindas, abriram. Que lindas. Vocês são lindas do Senhor, viu? Tô Eu muito estou falando de Goiânia. de Goiânia. Que legal, Edilane.
E Seja, se você me perguntar como que eu te conheci, eu não sei. foi Deus, foi Deus. Meu Deus! Se eu falar para você, assim, às vezes eu entrei ontem, né? Na verdade, alguém mandou para mim, eu não sei quem mandou esse link. Olha só, olha só, gente, já a semeadura que vocês estão colhendo aí. Fala, meu amor. Foi. E acho que é porque assim, eu tenho lutado, não é muito peso que eu preciso perder, mas eu tenho entendido que eu mesma tenho me boicotado. As dores que a gente vivencia, né? Até estava com você anteriormente na live, e orando e declarando na história de José, que coisa linda. Eu nunca tinha ouvido daquela maneira, né? Nós nos prostrarmos pela nossa família, nós nos rendermos, é muito difícil. A gente não quer o nosso ego não quer. E aí eu luto com. Hoje eu estou com 6 anos de remissão de um câncer de mama. E o câncer hormonal. E o que é causado esse câncer hormonal? É gordura. É a, é a gordura. Essa gordura da pele, Subcutânea, né? Subcutânea. é isso, fugiu. Não é aquela obesidade, eu preciso perder 10 quilos. E toda vez que eu vou no oncologista de 3 meses, você precisa perder peso, você precisa perder. E eu estava orando, Senhor, pelo amor de Deus, me dá uma saída, né? Me ajuda, porque eu não sei por que eu estou me boicotando. Eu conheço a palavra, eu ensino mulheres, Olha só que bênção. eu tenho algumas mulheres debaixo da minha liderança. Assim, você falou da organização da casa, eu estou aqui justamente organizando minha casa, porque é algo que eu prego, eu ensino, mas Olha, eu preciso me vencer, né, nesse sentido, boicotar. Às vezes você fala, você não quer comer, não é fome. Para se punir, você vai lá e come. Eu falei, Jesus, eu conheço a tua palavra, eu sou tua filha, eu sei que eu estou perdoada, eu sei tudo isso. Mas tem uma força maior que nos vence na gula, né? Não é na gula, é na compulsão, né? é, é E verdade. a dor, uma dor que eu Pode limpar ali primeiro. Pega. dor da alma, né? Sim, E eu creio assim, que foi direcionado pelo Senhor. Tenho amém, certeza, porque eu tenho buscado, Senhor, eu quero ser testemunho do Senhor em todas as áreas. amém, Eu amém. quero testificar do milagre do Senhor, tenho testificado, né, que eu tenho vencido esse câncer, eu quero testificar de outras áreas, outros milagres também. É Sim, possível. amém. E me render. Eu nunca tinha pensado daquela forma de José, na história de José, me prostrar, me render pela família, me render pelos pais, me render pelos colegas que nos atacam, né? Por aqueles que não conhecem Jesus. Sim. Meu Deus, que linda, que revelação! Olha, e você, como você está mencionando já o devocional, esse é o devocional que todos os dias a gente está ali estudando, porque eu me alimento disso, né? Eu me alimento da palavra todos os dias. Então, esse é um devocional, né, que a gente dá para todo mundo ali gratuitamente ali no YouTube, das 7 da manhã. Vamos começar aqui, minhas irmãs, aí a gente vai conversando aqui. Eu tô com o meu script aqui para a gente seguir, para me orientar vocês direitinho. Mas eu estou muito feliz conhecendo vocês, o rostinho de cada um de vocês. Irmã Edilane, muito obrigada, né? A irmã Elaine já colocou aqui que é sua vizinha. Eu acho que foi ela que mandou para você o link aí. E aí, quando vocês entrarem, só se certifiquem de que o microfone de vocês estiverem fechado, para a gente não precisar desligar, tá bom? Eu vi aqui que já agora já tá todos. Deixa eu ver se tá todos. Tá certo. Então,
Sejam muito bem-vindas, né, a esse desafio incrível. Depois eu vou dar a oportunidade de vocês falarem um pouquinho, tá bom? Mas eu preciso passar informações importantes para vocês não ficarem perdidas e fazerem e aproveitarem o máximo que vocês puderem desses 3 dias comigo, que vai ser um divisor de água na vida de vocês, tá bom? Vai ser um divisor de água na vida de vocês. Elaine, se foi você mesmo, se comunica aí, aí com a irmã Edilaine, fazendo favor, ela tá pedindo seu contato, tá bom? Então, vamos então orar, né? Porque eu vou ensinar um modo totalmente diferente de você cuidar do seu corpo, da sua alimentação, da sua saúde. Não é mais na sua força, é na dependência do Espírito Santo. Então você nunca mais vai ver a alimentação da forma que você via até hoje. Você não venceu até hoje porque você não conhecia esse 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 presente que Deus deixou para mim e para você cuidar da nossa alimentação. Amém? Então vamos orar para a gente iniciar aqui. Hoje não vai ser uma aula tão voltada para a parte da nutrição do espírito. A partir de amanhã vai ser, tá? Mais voltada para a nutrição do espírito. Mas hoje, como a gente vai começar amanhã, para quem tá no Brasil, quarta-feira, aqui no Japão já é quarta-feira, ó. Você tá clarinho ali, minha, 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 meu dia, né? Acabou de amanhecer aqui e a gente. A partir de amanhã a gente começa o desafio assim oficial no Brasil, tá bom? Tem umas que já começou hoje, mas foi bom algumas começar hoje porque eu já peguei alguns errinhos ali e já vou mostrar para vocês o errinho, tá bom? Porque não adianta a gente obedecer parcial. Nós vamos precisar obedecer de verdade. Tá bom? De verdade. Então eu quero que você entre nesse desafio com toda a sua alma, de verdade, para você ver os resultados do que você pode, alcançar apenas em 3 dias. Imagina se você entra numa mentoria inteira com a gente. Imagina se você entra na Academia da Alimentação, que é constante ali o nosso apoio, é uma comunidade que a gente tem, entendeu? Então, fique atenta aos detalhes. E hoje eu vou mostrar para você detalhadamente como você vai ter que seguir, tá bom? Então vamos orar. Se conecta com o Senhor agora. Peça para o Senhor, Senhor, me ajuda a viver tudo que o Senhor tem para mim. Se o Senhor me trouxe aqui, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim nesses 3 dias. Entra com essa perspectiva na presença de Deus, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós estamos aqui mais uma vez diante da Sua presença. E nós queremos, Pai, entregar a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque o Senhor que alcançou essas preciosas irmãs que estão aqui hoje. Cada uma é preciosa para o Senhor. Cada um tem um plano, cada uma tem um plano que o Senhor deseja para a vida de cada uma delas. Então, Pai, nós entregamos nas tuas mãos cada uma das mulheres, as que estão aqui, as que não puderam participar. O Senhor já direcionou uma consagração desde a semana passada pela vida delas e eu tenho consagrado, Pai. Obrigado pela oportunidade de te servir, Senhor, nessa área. Obrigada pelas libertações que o Senhor tem trazido, tanto para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, quanto também para todas as irmãs que se achegam até esse projeto. Nós sabemos que esse projeto nasceu do seu coração e nós estamos entregando ao Senhor a direção. Espírito Santo, toma o seu lugar aqui de professor, de mestre. Traz iluminação à mente de cada mulher aqui. Não deixa o que tiver cauterizado, Pai, caia por terra agora em nome de Jesus. Todo entendimento que tiver cego, cauterizado, Pai, que caia por terra agora em nome de Jesus. Que a mente das minhas irmãs seja uma mente livre para entender tudo que o Senhor quer depositar na mente e no coração delas aqui. Pai, em nome de Jesus, entregamos a Ti esse primeiro encontro, que será de instruções, mas também é espiritual, Pai, porque nós acreditamos que é por conta que o Senhor quer que esse projeto aconteça. Então, Pai, estamos aqui para destronar a comida mais uma vez.
Estamos aqui para destronar os ídolos mais uma vez e devolver o trono que é do Senhor. O trono do nosso coração pertence somente ao Senhor. E é isso que nós queremos fazer. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos pelo teu sacrifício naquela cruz do Calvário, porque sem o teu sacrifício, nada disso poderia ser possível. Sem a ajuda do Espírito Santo, que foi o que o Senhor enviou depois que o Senhor voltou para o Pai, nada disso estaria acontecendo, porque os nossos olhos não poderiam ser abertos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus Pai, pelo teu plano incondicional, pelo teu amor incondicional. Seu papel é perfeito, a sua paternidade é perfeita, o seu amor é perfeito. Obrigado por nos alcançar. Obrigada por nos atrair até o Senhor. Espírito Santo, toma o seu lugar de mestre e ministra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu vou dar as instruções então para vocês. Eu pretendo fazer mais rápido possível, 1 hora, né? E vamos lá. A primeira coisa aqui, minhas irmãs, por que que ainda você continua sofrendo no corpo se Deus já te deu o caminho? Olha só, anota o primeiro versículo que nós vamos nos basear nisso. Oséias 4:6 vai dizer assim: O meu povo, o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. O meu povo é destruído porque lhe faltou o conhecimento. Esse versículo, minhas irmãs, ele é um alerta muito importante. Por quê? Porque ele é uma denúncia e ele também é uma direção. Ele está dizendo que a destruição, preste atenção, ele está dizendo que a destruição física, espiritual e emocional não vem por falta de fé. Quantas de vocês aqui têm fé? Quantas de vocês aqui conhecem o Senhor? Quantas de vocês aqui já oraram, já buscaram, mas não conseguiram se libertar da comida, não conseguiram se libertar de um vício, não conseguiram ainda ser ajustada. Por quê? Porque lhe falta um conhecimento. Amém? Tá fazendo sentido para você? Tá te faltando um conhecimento. E esse conhecimento é a falta de entender. Entender o que que você come e o que que você deixa de comer. Entender por que que você come e por que que você deixa de comer. Então, muitas vezes você come, não sabe por que que você tá comendo. Quem aqui já come, já tá acabando de almoçar ali e já tá pensando, o que que eu vou comer daqui a pouco? O que que eu vou comer? Quem? Eu imagino que todas vocês, porque eu também era assim, antes de conhecer a palavra do nosso Deus. A palavra hebraica aqui, usada para conhecimento, ela é uma palavra que carrega o sentido de um entendimento aplicado. Tem alguém com... Vou desligar o microfone. A palavra no hebraico aqui é um sentido de um entendimento aplicado, ou seja, se você entende, você aplica na sua vida. É um saber íntimo, é um saber que transforma, é um saber que vai trazer a prática para a sua vida. Não é apenas saber o que é bom, é um se render ao Deus que revela o caminho para você. Amém? Então, quantas mulheres hoje estão doentes, aprisionadas em vícios alimentares, aprisionadas emocionalmente, né? Quem que não consegue aqui dominar a emoção, às vezes tá com a emoção ali, tô triste, vou comer. Ai, tô feliz, vou comer. Ai, passei um dia difícil, vou comer. Então, quantas de nós não chegamos aqui nesse estado, né? Às vezes dormindo mal porque tem insônia, porque não consegue dormir, ou às vezes até porque não tem uma prioridade de colocar a sua agenda de sono, porque o sono também você vai entender que é muito importante. Você sabia que é o sono que regula dois hormônios do seu corpo, o da grelina e o da leptina? Você sabe que são esses hormônios, grelina e leptina? Grelina e leptina são os hormônios da
da fome e da saciedade. Então, se você não dorme direito, você já está ativando para o outro dia esses dois hormônios. Entendeu? Agora, se você dorme, você pode perceber, quando você não dorme direito, no outro dia, você vai ter muito mais fome. Pode perceber, olha só, primeiro conhecimento que você já está tendo, anota, quem está anotando, anota. Hormônios são desregulados quando eu não durmo direito, quando eu não descanso direito. Então, o descanso também é muito importante. Mas a gente vai ver isso. E muitas vezes você se sente sem energia, indisposta, sem propósito. Por quê? Isso daqui não é porque o diabo é mais forte do que nós. Nosso Jesus já venceu na cruz do Calvário toda a opressão do maligno. Ele já venceu. Nós temos vitórias no Senhor. Mas sabe por quê que a gente se encontra nesse histórico, nesse histórico, nesse exemplo que eu dei? Porque a gente tem ignorado os princípios de Deus, os princípios da palavra de Deus, os princípios que ele deixou para a gente governar o nosso corpo. Mas hoje a boa notícia é que o Espírito Santo de Deus está te chamando para entender com profundidade essas. Eu vou citar aqui 4 áreas essenciais e depois nós já vamos lá para o material que eu postei lá ontem, tá? Então fica comigo aqui que eu vou ensinar para vocês usar aquele material que uma das nossas embaixadoras postou lá no grupo ontem, tá bom? A primeira coisa que vai acontecer com você, ó, anota aí. Primeira coisa que vai acontecer com você, se você seguir exatamente a sugestão do cardápio que a gente deixou lá, você vai entrar num estado de cetose. Quem já ouviu falar em cetose aqui? Quem já ouviu falar em cetose? Levanta a mãozinha aí. O que é cetose, Angelita? O que é cetose? É muito importante você entender isso, porque se você quebra essa cetose, você quebra o seu processo de emagrecimento. E um alimento sequer, por mais que ele seja inofensivo, ele pode quebrar a sua cetose. Por exemplo, ontem eu vi lá no grupo, eu não lembro o nome da nossa querida irmã que escreveu lá, mas ela falou: eu comecei o desafio e depois eu comi 2 bananas. Mas peraí, eu falei, mas da onde que ela tirou banana? Eu não vi, não tem banana no cardápio. Da onde que ela tirou banana? Tá vendo? A gente pensa que tem alimentos que são saudáveis, mas não são para aquele momento, entendeu? A banana, minhas irmãs, ela tem uma quantidade de açúcar tremenda. E o açúcar, ele quebra a cetose, entendeu? Então, por isso que você tem que estar muito atenta nos alimentos permitidos, para não quebrar a sua cetose. O que é a cetose, Angelita? Eu vou falar de uma forma muito simples para você entender. Cetose é um estado metabólico que o seu corpo ele entra quando ele reduz o consumo de carboidrato e ele começa a usar a gordura do seu corpo como fonte principal de energia. Entendeu? Então, esses alimentos que estão lá na sugestão de cardápio, eles são estrategicamente programados para que o seu corpo entre em estado de cetose e você emagreça com saúde, mas ativando o mecanismo do seu corpo emagrecer e ter muita energia, porque você não vai sentir fome. Às vezes tem mulher que fala: nossa, gente, eu tô com muita fome. Isso aí é a sua mente te sabotando. A sua mente, ela é a maior inimiga sua nesse momento. Ela vai te sabotar muito. Mas você entendendo que o seu corpo tá em estado de cetose, você vai falar pra sua mente: peraí, eu não tô com fome. Porque o meu corpo, ele não tá sendo alimentado pelos carboidratos que a gente vai reduzir, mas ele tá sendo alimentado pela gordura que ele tá queimando. Então, quanto de gordura que você tem aí para queimar? Então, você que vai responder. Você fala: não, não, mente. Você não vai me enganar, não. Você não vai me enganar, não. Porque a nossa mente, minhas irmãs, ela nos engana de uma forma que vocês não têm noção. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que se o seu corpo ligasse um modo de purificação, que ele está ligando um modo de purificação, queimando os excessos acumulados e as toxinas que inflamam o seu organismo. Então, olha só,
Quando a gente entra nesse processo de cetose, o que vai acontecer? Vai reduzir a inflamação do seu corpo, vai dar estabilização na sua glicose, vai te trazer clareza mental. Olha só, clareza mental, vai reduzir a compulsão alimentar. Então, a cetose é uma rendição nossa. Nós estamos nos rendendo porque nós estamos nos rendendo porque o Senhor nos ensinou ontem na nossa live que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então nós estamos nos rendendo à cetose para que haja a purificação no nosso corpo. Quando a gente deixa quando a gente faz o nosso corpo quando a gente faz o estímulo para o nosso corpo parar de depender do açúcar, a gente está falando para o Senhor, eu estou parando de ter o prazer imediato. Eu estou buscando prazer na sua presença. Nós começamos a entrar numa fonte mais profunda. Exatamente como acontece no jejum. Você vai sair do vício e vai começar a entrar no governo. Ficou claro aqui para vocês o que é cetose? Cetose é o estado que o seu corpo vai entrar se você seguir diligentemente, minhas irmãs. E vocês que estão aqui na aula comigo, vocês vão me ajudar lá, porque tem muita gente no grupo. E eu já quero agradecer muitas mulheres participando lá, ajudando umas às outras. É assim mesmo que é para ser esse grupo. Nós somos ajudadoras umas das outras. Então, você que está aqui aprendendo, você também vai ajudar as outras mulheres. Porque assim você vai estar também se ensinando. Quando a gente aprende e passa, a gente já está também se ensinando. Então, eu vou fazer um exercício com você agora para você ver como a sua mente vai te sabotar nesse processo. Eu quero que você, se você estiver fazendo alguma coisa, para de fazer agora, para por um pouquinho só para você fazer esse exercício, é rapidinho e você vai entender como a sua mente vai te sabotar, fazendo você sentir principalmente fome. Ó, com a minha água aqui, gente. O pH da minha água é mais de 8. É importante ver isso também. Vamos lá, todas prontas para o exercício? Ó, eu vou. É um exercício simples, tá? Eu vou dar um comando para sua mente e você vai pensar exatamente no que eu tô falando. Concentrada, tá? Pensa num limão. Pense agora num limão bem bonito, bem verdinho mesmo, grande. Pensa nesse limão. Agora você vai pegar uma faquinha e você vai começar a descascar esse limão na sua mente. Vai descascando ele, vai descascando. Descascou tudo. Agora você vai partir esse limão no meio. Parte ele no meio. Dá uma mordida nele agora. Agora. Rapidamente, abre o seu microfone e fala o que que você sentiu. O que que você sentiu? Um azedo, Azedo. Quem mais? o gosto, ai. Azedo. Quem mais? A minha boca já estava aguando desde que você começou a falar, porque eu amo limão. Então, Olha só. Quem mais? Sentiram? Azedou. Ó, o Senti. que é isso? O que é isso? Eu preciso explicar algo importante para vocês agora. Obrigada pela participação. Vai escrevendo aqui para mim no chat o que que vocês sentiram. Gente, peraí. Vocês sentiram por quê? Vocês estavam mordendo limão? Não. Vocês não estavam mordendo limão. Você tá vendo como a sua mente te sabota? Então, a sua mente, ela estava acostumada a todo momento sentir fome. Ai, tô com fome, tô com fome, tô com fome. Você vai mudar essa palavra da sua vida. Hora que você já comeu, tá ali, seguindo ali, certinho a nossa sugestão de cardápio. E aí vem na sua mente assim, ó. Ai, tô com fome. Você vai começar o primeiro exercício que vai mudar toda a sua vida. Você vai perguntar para o Espírito Santo. Anota aí. Espírito Santo de Deus, de onde vem essa fome? É uma ferida que precisa ser curada? É uma dor que precisa ser tratada? É algo que foi instalado que eu não sei? Eu quero, Espírito Santo, ser curada pelo Senhor. Minhas irmãs, esse é o segredo. Esse é o segredo do seu sucesso. É pôr o seu processo na dependência do Espírito Santo.
Você não viu isso em nenhuma mentoria sobre emagrecimento antes, porque isso é uma revelação do Senhor para nós. É uma revelação que o Senhor trouxe para nós. E você vai ver como que é mais fácil. E não só mais fácil, você vai começar a testemunhar. Como todas as mulheres que participam da nossa mentoria, elas começam a fazer. Angelita, o Espírito Santo me revelou uma rejeição que eu tive lá no passado. Angelita, o Espírito Santo me revelou uma traição que eu não perdoei. Ah, o Espírito Santo me revelou uma pessoa e eu tava buscando na comida isso. Tá combinado? Minhas irmãs, ficou claro para vocês? Ficou claro esse primeiro exercício que você vai fazer? Tá claro? Se tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone e me perguntar, que nós já vamos passar para o próximo. Ok? Então vamos. Agora eu vou falar, ó, já falei, deixa eu já checando aqui o que eu já falei, senão depois eu cetose. Só um minutinho. Já falamos da cetose, ó, já falamos do entendimento, né? Você tá entendendo. Então esse entendimento ele tem que ser colocado em prática agora, tá bom? Então já falamos do entendimento, da cetose e da dependência do Espírito Santo. Agora nós vamos falar da água. Minhas irmãs, a água, ela é o canal de limpeza espiritual e física. Porque a água, né? A Bíblia vai falar assim, ó, lá em João 4,14, vai falar assim, ó, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Não é eu, não, tá? É Jesus que tá falando isso daqui. Jesus está falando, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água na Bíblia, ela sempre representou purificação, renovação e cura. Então, a ciência, ela vai nos confirmar isso, que quando a gente bebe água em jejum, nós estamos ativando órgãos internos. Ai, Angelita, mas eu não consigo beber água em jejum. Minhas irmãs, eu também não conseguia quando eu comecei o meu processo. Então eu comecei a beber pouquinho, pouquinho, fui aumentando a minha meta todos os dias. Hoje eu consigo beber em jejum, logo a hora que eu acordo, 1 litro de água. E isso tem mudado toda a minha vida. Hoje eu consigo beber 1 litro, mas hoje já vai fazer quase 3 anos que eu estou nesse processo que o Senhor tem me ensinado a lidar com a alimentação, com a espiritualidade e tem colocado disciplina na minha vida. Então, a água, ela ativa órgãos, ela aumenta a eliminação de toxinas, ela ajuda no emagrecimento. Você sabia que a água é o melhor remédio de emagrecimento que você pode ter? A água é o melhor remédio de emagrecimento que você pode ter. Ela melhora o humor e as emoções e ela é essencial no processo de cetose, porque ela ajuda a eliminar corpos cetônicos, ok? Então, beber água aqui para nós vai ser um ato profético diário. É como a gente estivesse dizendo assim, ó, Senhor, limpa o que está sujo. Toda hora que você estiver bebendo água, você vai profetizar, Senhor, limpa o que está sujo. Tira o que não veio de ti e governa todas as células do meu corpo. Amém? Agora, peraí, quanto que é a quantidade de água? Quem que já viu lá no material a quantidade de água que precisa beber? Quem que já viu? Pode ter passado batido, mas escreve aí. Você precisa, né, fazer a continha. Você precisa fazer a continha. Minhas irmãs, tem algum microfone aberto? E a minha tela aqui tá cheia e eu não sei quem é. Podem verificar aí pra mim quem que está com o microfone aberto? Não, eu só abri para falar que eu vi lá que era 3 litros. Tá escrito 3 litros? Sim. Bom, eu vou verificar. Depois você manda esse print para mim, Jéssica, porque senão, pode ter havido aí um erro de digitação lá. Existe uma continha para a gente saber quanto de água nós precisamos. Hã?
durante 3 litros durante o dia e no jejum é 500 ml. Ah, lá tá assim, tá especificado assim. Isso. Ah, eu acho que esse foi colocado no geral. Mas eu vou ensinar para vocês, né, uma continha ideal do que o seu corpo precisa. Por exemplo, ó, meu peso hoje, e eu vou entrar no desafio com vocês, viu? Porque eu tô uns quilinhos acima já, uns quilinhos acima. O meu peso ideal é 63 e eu tô com 69. Então eu preciso eliminar 6 quilos. Então vamos pôr aqui, ó, 69 vezes 40. Ó, 69 vezes 40 deu 2.760, que é equivalente a quase 3 litros de água por dia. Mas eu tomo 4 litros. Eu tomo 2 garrafas dessa por dia, que eu já acostumei, independente do peso que eu esteja. Entendeu? Então eu quero que você faça a sua continha. Nossa, Angelita, mas eu tô com mais de 100 quilos, tem que ser mais de 5 litros de água por dia. Como que eu vou conseguir? Calma, tudo começa aos poucos. Lembra da Natália que eu falei pra vocês? Gente, ela andava com o galão dela de 5 litros assim de água pra beber. Era muito. E ela fazia questão de mostrar, mandar foto, mostrar. E ela é muito divertida, muito engraçada, assim. Ela tornava o desafio dela mais gostoso ainda, sabe? Então, ai, Angelita, mas olha, minha irmã, se você não é acostumada a beber água, começa a se programar. Divide 5 litros pro seu dia inteiro. Coloca no seu despertador, né? Se for 5 litros a sua quantidade. Faz aí a sua continha. Você consegue fazer sua continha agora? Faz a sua continha aí agora de quantos litros de água você vai precisar bater de meta por dia, porque isso vai estar no nosso checklist. Faz aí a sua continha, já coloca aqui no comentário para mim, quantos litros de água você vai precisar beber, tá certo? Então a água, ela é importantíssimo, tá bom? Importantíssimo para esse processo acontecer e a gente ter o resultado que a gente quer. Quem aqui quer perder de 3 a 5 quilos em apenas 3 dias? Todas nós, né? Todas nós. Então, você vai entrar nesse processo. Agora, assim, ó, uma coisa que eu quero falar com vocês. Ah, não se comparem, tá bom? Não se comparem. Nenhum corpo é igual ao outro. Às vezes vai ter uma mulher lá que perdeu de amanhã. Hoje vocês já estão em jejum, né? Que eu pedi para vocês já ficarem em jejum a partir da última alimentação, certo? Todo mundo já tá de jejum aqui a partir da última alimentação? E aí você vai decidir quanto tempo de jejum você vai fazer. Se você vai fazer 12 horas, 14 horas, 16 horas, quem não é acostumada pode começar com 12 horas tranquilamente, não tem problema nenhum, tá bom? É você parar de comer às 8 e aí tem a sugestão do café da manhã lá no nosso cardápio nesses primeiros 3 dias, tá? Faça exatamente como tá na sugestão, tá bom? Então, a, o jejum, eu perdi o que eu ia falar, mas vamos continuar, daqui a pouco eu volto. Então, o jejum, ele vai ajudar muito você nesse processo, tá certo? E a água, ela vai acelerar o seu processo. Aí, por exemplo, ó, Angelita, tem que tomar 5 litros. Então, por exemplo, divide 5 litros aí por quanto tempo que você tem no seu dia. A partir do momento que você acordou, vamos supor que você teve 12 horas. Então, 5 dividido por 12. Você vai ter que tomar o equivalente a 400 ml por copo. E 400 ml por copo durante uma quantidade de vezes, né? Por exemplo, 500 ml cada vez que você tomar para 400 ml, você tomar 400 ml de uma em uma hora, você consegue bater a sua meta. É difícil? É difícil, minhas irmãs? Não. É organização e disciplina. Agora, se você deixa para tomar os 5 litros num momento só, você não vai conseguir. Você vai ter uma experiência horrível com a água. Entendeu? Então, se organize. Eu no início, sabe o que eu fazia? Eu colocava despertar no meu celular o horário que eu tinha que tomar água. E eu cumpria direitinho. Você vai ver a diferença. A Isabela escreveu: água o dia todo e xixi o dia todo. É assim mesmo. É assim que saem as toxinas, minhas irmãs. É assim que saem as toxinas. Hum.
Vocês estão vendo, ó? Eu já tô quase batendo nos meus primeiros 2 litros aqui, ó. Só tá faltando esse daqui, ó. De hoje, hein? Que eu acordei às 5 da manhã. Vamos lá. Vamos prosseguir. Então, agora vamos falar sobre o sono, tá? O sono, minhas irmãs. A Bíblia fala assim, lá em Salmos 4:8, em paz me deito e logo adormeço, porque o Senhor, só tu me fazes viver em segurança. Bem Então, devagar, bem devagar. então, é, a ciência, minhas irmãs, igual eu falei pra você, a ciência, ela vai nos dizer a importância do sono. A privação do sono, ela vai desregular os hormônios da fome e da saciedade. Olha só, ela que é a grelina e a leptina. Então, se você não descansa bem, você ativa o seu hormônio da fome. Agora, se você descansa, você ativa o hormônio da sua saciedade. Você vai comer, vai se sentir saciada, não vai se sentir ansiosa, né? A ciência também nos diz que a falta de sono, a falta de descanso, ela aumenta o nosso estresse, ela aumenta a nossa ansiedade e o desejo por alimentos calóricos, ou seja, aqueles alimentos que traz aquele prazer imediato, né? E também a ciência diz que a falta de sono vai reduzir o quê? A nossa queima de gordura. Olha só, vai atrapalhar a sua cetose. Atrapalha a sua cetose. E também vai afetar o seu humor, vai afetar o seu foco e vai afetar o autocontrole. Então, Deus, ele criou a noite para quê? Como um tempo de restauração. Entenda que o seu sono é um tempo de restauração. Dormir é um ato de confiança que Deus está restaurando o nosso foco, restaurando a nossa mente, restaurando o nosso corpo. Então, quando você negligencia o sono, você está declarando que está no controle e não Deus está no controle. Olha só, até isso nós vamos precisar. Quem aqui tem um horário específico para dormir? Minhas irmãs, hoje eu tenho um horário específico para dormir. 9 horas eu já estou na cama. 10 horas no máximo é o horário que eu já tenho que estar dormindo, porque eu acordo todo dia às 5 da manhã. Então, se eu não, quando eu não tinha essa organização na minha vida, tudo na minha vida era atrapalhado. Eu comia fora de horário, eu não tinha foco, porque eu nem sabia porque que eu não tinha foco. Às vezes você tá sem foco simplesmente pela falta de você regular o horário de você dormir. Ai, Angelita, mas eu não consigo dormir. Ó, a nossa irmã Ângela tá aqui. Irmã Ângela, ela participou do outro e ela também falava que dormia muito tarde. E ela falou que ia se disciplinar nisso. Depois você me conta, irmã Ângela, me conta aqui no microfone se você já. No microfone, não, aqui no comentário se você já conseguiu regularizar isso. Por quê? Por que que o sono é importante, né? Porque ele faz esse tanto de benefício que eu acabei de citar aqui para nossa vida. Então, se você não tem um horário, um compromisso, né, aonde o seu corpo ele vai se restaurar, então como que você quer que o seu corpo reaja? Uma hora ele vai parar. Uma hora ele vai parar. Ele vai apresentar uma doença crônica, ele vai começar a apresentar ansiedade, ele vai começar a apresentar falta de foco, ele vai começar a apresentar obesidade. Por quê? Porque ele também reduz a queima de gordura, a falta de sono. Por quê? Porque você não descansou direito. Então, minhas irmãs, a ciência fala que a gente precisa de dormir pelo menos de 7 a 9 horas por noite. Ah, Angelita, mas eu não preciso disso tudo. Minha irmã, então se você foi no médico, tá tudo certo, tá tudo normal, seus hormônios, tá tudo reguladinho, seu foco, e você não precisa mesmo, tá tudo bem, tá? Mas se você sente alguns desses sintomas, pode ser por causa que o sono não é uma prioridade para você. Então, nesses 3 dias, pelo menos, eu vou pedir para você, organiza seu sono, para você dormir pelo menos 7 horas, tá bom? Pelo menos 7 horas. Outra coisa que também envolve no processo agora de emagrecimento são as suas emoções. Minhas irmãs, a Bíblia fala assim lá em Provérbios 4:23.
de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, pois dele procede toda a sua vida. A palavra que guardar no hebraico, ela significa vigiar como um vigia de guerra. Olha só, você precisa vigiar as suas emoções e coração aqui é o centro das nossas emoções. Então você precisa vigiar as suas emoções como uma pessoa que está vigiando como se você estivesse numa guerra. Por quê? Porque é das emoções que vai sair toda a fonte da sua vida. A ciência nos comprova que emoções mal resolvidas causam o quê? Compulsão. Ela nos comprova que estresse crônico aumenta o cortisol e o armazenamento de gordura. A ciência nos comprova que a tristeza acumulada enfraquece o sistema imunológico. Então, guardar o coração aqui, eu tô falando para vocês, é não permitir que essas emoções, né, sejam afloradas. Mas eu vou te dar um caminho agora de você consagrar ela diretamente ao Senhor. Ai, Angelita, mas quando eu sinto raiva, como que eu faço? Primeira coisa que você tem que fazer é confessar esse pecado, porque a Bíblia fala assim que a raiva ela, quando ela não é resolvida e ela nos controla e tira a gente da falta de controle, ela é um pecado. Então você vai confessar ao Senhor: Senhor, me perdoa por esse pecado. Eu não quero mais sentir isso porque isso me descontrola. Isso tá me prejudicando. Essa emoção, ela tá aumentando meu cortisol, tá aumentando gordura dentro do meu corpo. Ela tá me causando tristeza e isso tá afetando meu sistema imunológico. Ela tá me causando compulsão, Senhor. Eu confesso esse pecado ao Senhor, Pai. Coloca alegria em vez de raiva. Me faz rir das situações. Substitui a raiva pela alegria. Olha só. Outra chave que eu tô te dando para você lidar com as emoções que vier. Amém? Pegaram aí? Pegaram a chave? Anotaram? Então, toda vez que vier uma emoção, você vai perguntar ao Espírito Santo: Espírito Santo, qual é a emoção que está governando a minha alimentação? E você vai orar entregando isso ao Senhor, igual eu acabei de ensinar para vocês aqui agora. Tá certo? Ok? Vamos lá agora para a parte mais técnica. Minhas irmãs, vocês viram que tem 2 grupos lá no desafio de 3 dias. Vocês precisam se certificar que vocês estão nos 2 grupos, tanto no grupo de material quanto no grupo de interação, tá certo? Quem não tiver ainda, né, e pede lá ajuda lá no grupo Angelita, eu tô só no grupo de interação. Eu não tô no grupo de materiais. Angelita, eu tô só no de materiais, não tô no de interação. Vocês precisam estar nos 2 grupos, tá certo? Nos 2 grupos. Outra coisa importante, você precisa tirar uma foto mesmo, mas não precisa me enviar essa foto. Sabe por que que você precisa tirar foto? Porque depois você vai se arrepender. Você precisa ver, a nossa mente trabalha com coisas visuais. Então coloque uma roupa justa, justinha, tá? Se você quiser colocar um top mostrando a barriga que você tá, ou uma bermuda ou uma calça, justa, da mesma cor de preferência. Sabe por quê? Porque as cores também dão uma outra ótica de visão para nós. Então, por exemplo, vai colocar a parte de cima preto, coloca a parte de baixo também preto, tá bom? E tira foto, tira mais de uma, tira uma foto. Eu sei que quando a gente vai tirar a foto e a gente vai se olhar, tem gente que não consegue nem se olhar no espelho mais. Eu tava nessa condição quando eu comecei. Eu tava com quase 90 quilos, minhas irmãs, medindo 1,57 m. Agora vocês imaginam como que eu tava. Nem queira imaginar, porque era a coisa mais feia do mundo. A minha bunda parece que eu tinha bunda para trás e para frente. Era 2 bundas, uma para trás e uma para frente. Tava muito grande e eu não tava conseguindo lidar com isso. Então, para mim olhar no espelho foi muito difícil. Tirar essa foto foi muito difícil. Mas graças a Deus que eu tenho essa foto hoje, que eu posso olhar para ela e falar: nunca mais eu volto nesse estado aqui, porque hoje eu tenho o domínio sobre a minha balança. Então, tire a foto.
Tá certo? Ficou claro? Tira a foto, guarda pra você, tá bom? Guarda pra você, que no terceiro dia nós vamos fazer o antes e o depois, tá bom? Você já vai ver diferença tremenda nesses 3 dias. Isso vai te motivar, isso vai te ajudar a sua mente a observar que realmente quando você entra na disciplina, quando você entra em diligência, você consegue sim aquilo que você quer. Quantas de vocês já fizeram inúmeras aqui, reeducação alimentar, dietas, e não conseguiram eliminar? Tá preso aí no processo de emagrecimento. Segunda coisa, minhas irmãs, vamos lá agora. Vamos para a lista de permitidos. Minhas irmãs, vocês encontraram essa lista de permitidos lá no grupo de materiais? Encontraram? Tá certo. A lista de permitidos é o que vocês que vocês podem, né, comer sem medo e sem dor. Porém, por isso que é importante vocês estarem aqui. Deixa eu abrir aqui para mim dar a instrução melhor para vocês. Porém, ali, deixa eu ver qual página que tá aqui. Ó, porém, eu quero que vocês foquem. Vocês só vão comer esses alimentos permitidos se você realmente, depois que você analisou a sua emoção, analisou o porquê que você quer comer aquele alimento, entregou para o Espírito Santo, se realmente você analisou e está consciente de que você vai comer aquilo ali, não porque você está buscando consolo naquele alimento, e sim porque você quer. Alguém escreveu alguma coisa aqui, eu não estou entendendo o contexto, depois eu vou responder, tá bom? Depois eu vou dar liberdade para vocês abrirem o microfone e conversar comigo, tá bom? Quem puder ficar. Minhas irmãs, tem ali na fase um. Eu quero que vocês olhem e fiquem atentas à fase um. Ou seja, ali tá dando direitinho para você como que você vai fazer. Por exemplo, se você decidiu fazer o jejum de 12 horas, ali tá a sugestão da primeira refeição do dia, né? Que é ali de 12 horas, não. Se você decidiu almoçar só às 12 horas, parou de comer às 8 e vai comer só meio-dia do outro dia, se você já está acostumado a fazer esse jejum, consegue fazer esse jejum, é excelente, tá? E você vai estar 16 horas de jejum, 16 horas em consagração, conversando com o Senhor, perguntando para o Senhor. É diferente, tá? É diferente você estar em consagração, ligada com o Senhor, do que você ficar, não, tô de jejum de 16 horas. Não, não é assim. Você vai estar em consagração, perguntando para o Senhor, Senhor, que áreas da minha vida eu preciso ser liberta? Você já começou a ler Isaías 58? Se você já começou a ler Isaías 58, você já está sendo liberta no mundo espiritual das correntes que estão te prendendo na área da alimentação. Tá certo? Então, olha só, se você decidiu, né, fazer 16 horas, tá aqui a primeira refeição que você vai fazer, que é às 12 horas. Siga isso daqui à risca. Ai, Angelita, mas eu não como bacon. Não tem problema. Por que eu posso substituir? Não substitui por nada. Não precisa substituir, tá? Come. A nossa principal fonte agora vai ser o ovo, tá? E o ovo, faça o ovo mais limpo que você puder. A gente deu ali várias sugestões de receitinhas de ovos, né? Você pode clicar lá e ver. Mas, minhas irmãs, o que eu aconselho você, se você quer realmente desintoxicar, ser limpa mesmo, entrar de cabeça nesse desafio, faz o ovo da maneira mais simples que você puder. Ou cozido, ou fritinho ali, com um fiozinho só de azeite, bem pouquinho, porque se você tá querendo perder gordura, você não vai utilizar muita gordura, tá? Dá para fazer o ovo pochê, aquele que é o ovo feito na água. Então, seja criativa no ovo aqui. Lá, nos permitidos, tá permitido o queijo. Mas por que eu não aconselho o queijo nesses primeiros 3 dias? Você está em processo de desinflamação, desintoxicação. E o queijo, por ele conter a lactose ela é muito ela é muito inflamatória, minhas irmãs. Ela causa inflamação em nós que vocês não têm noção, entendeu?
Por que também que eu não aconselho o uso de whey agora nesses 3 dias? Porque o whey também tem lactose, entendeu? Então, assim, faça o mais limpo que você puder. Ali também tem a sugestão, vocês estão entendendo? Anota aí, né? Foco no PDF da primeira fase, da fase 1. É o item 9 que está postado lá no grupo de materiais. Está escrito, leia com atenção. Eu quero que vocês foquem nisso, tá bom? Foquem nisso nesses primeiros 3 dias. E depois desses 3 dias, se vocês quiserem realmente emagrecer, aí vocês focam só nos permitidos. Entendeu? Foca só nos permitidos, tá bom? Ah, olha só, tem aqui a sugestão da nossa segunda refeição. Essa segunda refeição é somente se você tiver com fome. Se não tiver com fome, não faça. Você já está num período maior de jejum, entendeu? Porque tem gente que não está com fome, mas olha lá, porque aqui a gente não se baseia, minhas irmãs, eu quero que vocês aprendam muito forte isso. Aqui a gente não se baseia em pode e não pode, em permitido e não permitido. Aqui a gente se baseia, a gente não se baseia em quantidade, a gente se baseia no que a gente está aprendendo. Olha o tanto de informação que você está tendo hoje aqui. Você está tendo a informação dos benefícios da cetose, dos benefícios da água, dos benefícios do sono, do benefício de cuidar das suas emoções, dos benefícios de você fazer o jejum bíblico, porque ele vai libertar você da corrente espiritual. E eu vou falar dos benefícios do jejum depois, no decorrer ali nas nossas aulas, e você vai ver que o jejum, ele restaura a nossa saúde, minhas irmãs. O jejum, ele é vida. Jejum, ele é vida. E hoje, quantas mulheres, muitas vezes, estão na igreja, são líderes de ministério, não conseguem nem fazer um jejum de consagração. Ó, antes de entrar, esse daqui, ó, é o meu caderninho de consagração. Antes de entrar aqui no Emagreça com a B, de entrar aqui no nosso desafio, eu já estou consagrando pela vida de vocês. Está sendo pago um preço pela vida de vocês. Hoje, a minha consagração foi por libertação de força e perseverança de vocês. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó, anotadinho. Eu tô fazendo 7 dias de consagração pela vida de vocês. Então, vocês estão em batalha espiritual, é um processo espiritual e eu tô me colocando na brecha pela vida de vocês. Amém? Não é um simples programa. Por isso que a nossa mentoria, que é de 14 dias direto, a gente abre só 4 vezes ao ano. Porque é o Senhor que dirige nós. Aqui não é nós que fazemos como nós queremos, não. Aqui a gente obedece o Senhor. E eu estou nessa consagração pela sua vida. E eu tenho certeza absoluta que você já está liberta para a honra e glória do Senhor. Amém? Então vamos lá, voltando aqui. A segunda refeição só vai comer se tiver fome, combinado? E aqui tem a sugestão do que você vai comer. Olha só, de 5 a 8 castanhas, que são nozes, castanha de caju, amêndoas ou macadâmia. Ou um iogurte integral com 5 morangos. Então, ou uma ameixa. Eu gosto muito de ameixa. Como eu já enjoei um pouco de morango, eu gosto muito de ameixa com canela. Ameixa vermelha, tá? Não aquela ameixa preta já lá desidratada, não. A ameixa fruta mesmo. Então, a ameixa com canela. Então, essa é a nossa segunda sugestão. Terceira refeição do dia, que é para a gente fazer até as 20 horas. Se você conseguir fazer mais cedo, faz mais cedo. E entra em jejum mais cedo. É importante isso. Quanto mais tempo você ficar de jejum, mais queima de gordura você vai ter. Então não é assim, eu vou comer só 8 horas. Não! Se você quiser comer a última refeição 6 horas, 5 horas da tarde, mas depois eu não vou ter fome, toma um chazinho, entendeu? E vai orar, tá bom? Toma um chazinho e vai orar. Deu fome, vai orar. Hoje nós estamos na fome de Deus. Vamos ter fome de Deus. Se você está aqui, minha irmã embaixadora, Deus, ele está destravando você. Você não tem noção do que vai acontecer na sua vida depois que você sair desse desafio. Deus está destravando seu ministério, Deus está destravando sua identidade, vai te mostrar quem você é no Senhor. Você é sim capaz de vencer qualquer coisa da sua vida.
O Senhor me destravou, o Senhor me deu um ministério hoje, graças a Deus. Ó, a irmã Ângela falou: tem dia que eu janto antes das 17. Glória a Deus, irmã Ângela. Por isso que você tá tendo o resultado que você tá tendo. Olha só. Então, no terceiro dia do nosso desafio, tá escrito aqui, ó. O que que você deve comer? 2 ovos fritos cozidos, ou mexidos, ou fritos ou mexidos. Uma banda de abacate, tá? Meio limão, tomate para você fazer a guacamole. 30 gramas de bacon, salada e uma ameixa de sobremesa. Então, esse daqui é o seu foco. Você quer ter esse resultado de 3 a 5 quilos? Foca nisso daqui. É só 3 dias. Só 3 dias. Se tiver alguma coisa que você não come aqui, não precisa comer. E não precisa substituir nada, tá? Então, nós não vamos ficar lá no grupo. Ai, pode isso? Não pode isso? Pode aquilo? Não pode aquilo? Não, você já sabe o foco, tá certo? O seu foco é nisso daqui. Aquilo que eu te dei de permitido e não permitido é um brinde para você depois continuar, se você quiser continuar sozinha, tá certo? Aí, vamos lá. Foco. Eu vou disponibilizar hoje lá no grupo um checklist. O que que esse checklist vai fazer? Tadinha da Diana. A Diana tá com sono. Eu acho que ela dorme cedo. Dorme cedo, Diana. Tá cansada, tadinha. Já estamos acabando, tá? Já estamos acabando, minha linda. Olha só. É, eu vou disponibilizar lá no grupo um checklist. O que que é esse checklist? Esse checklist, ele vai trabalhar o quê? Na sua reprogramação mental. Nós trabalhamos com PNL também, que é programação neurolinguística. O que que esse checklist vai fazer? Você vai começar a ter consciência, né? E você vai ver a sua balança descendo amanhã, minhas irmãs. Vocês pesaram amanhã? Vocês pesaram hoje? Já pesaram? Quem pesou já? Quem pesou? Amanhã você já vai ver, você já começou o jejum, né? Hoje. Aí depois de 24 horas que você tiver no desafio, você já vai ver a sua balança descer. E aí é o que eu falo pra você não se comparar, tá? Não se comparar, porque cada corpo é único, cada uma de vocês é exclusiva, cada corpo tem um tipo de inflamação. Tem inflamações que vão sair assim em 24 horas muito. Teve mentoradas minhas que já perdeu até 5 quilos em 24 horas. Em 24 horas. Mas se você não tiver perdido 5 quilos e perdeu 100 gramas, se alegre com isso, porque aí você vai ativar, lembra da emoção? Porque se você entra na emoção da comparação, você já ativou um gatilho negativo para você não queimar a gordura. Então, tá vendo como esse programa ele é tão especial que ele trata até isso em nós? Muitas vezes a gente se compara com o outro, mas Deus ele quer te dar a sua identidade única, tá certo? Então não se compara. Se a outra mulher perdeu mais que você, louva a Deus. Fala, minha irmã, tô muito feliz por você. Glória a Deus, continua firme. Motiva a irmã, tá bom? Motiva a que perdeu mais. E aí você vai ver o sentimento maravilhoso que vem dentro de você. E isso também é uma ativação para que você possa emagrecer mais. Ai, Angelita, será que isso é verdadeiro, minhas irmãs? Tem a nossa irmã Andréia, que ela tem um testemunho, ela tá na Academia da Alimentação. Eu acho que ela não conseguiu participar hoje, ela é psicóloga e ela tem um testemunho comprovado que ela estava fazendo certinho o cardápio. E aí um dia ela se envolveu com a emoção de uma cliente que ela atendeu. Você acredita que ao invés de emagrecer, ela engordou? Olha para você ver o tanto que a emoção é importante. A irmã Andréia vai ter a oportunidade de contar esse testemunho para vocês, se Deus quiser. Então, entendam isso, tá? A emoção é muito importante. Vamos lá. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês que é a primeira coisa que Deus colocou no meu, a primeira mentoria que Deus colocou no meu coração foi de convidar vocês para participar da nutrição do espírito diária, que é o que a gente faz lá no YouTube das 7 às 8. Ali nós estudamos a Bíblia e fazemos aplicação pessoal para a nossa vida. Minhas irmãs, vocês não sabem o quanto isso tem fortalecido o nosso coração e o nosso espírito. É
sensacional. Teve até, e a gente tem lá no YouTube muitos vídeos, maratona lá. Mas se você quer realmente mudar a sua vida e ter um relacionamento com Deus profundo, ter a ativação da sua identidade, ter a ativação de quem você é no Senhor. Você sabia que o Senhor ele tem um propósito único e exclusivo para a sua vida? E você, se você não descobriu ainda, se você não descobriu ainda o seu propósito, para que que você nasceu, aonde o Senhor quer te usar, você vai descobrir através do estudo da palavra de Deus. O Espírito Santo é mestre em revelar isso. E eu dou a oportunidade para você tá com a gente lá no YouTube. Se você não segue a gente ainda lá no YouTube, segue a gente. Ó, a Sofia escreveu aqui, ó, amei. Algumas irmãs já participaram hoje comigo. Vocês viram quem entrou no começo aqui, viu a nossa irmã testemunhando. Nossa, eu nunca tinha olhado para a história de José desse jeito. Essa é um direcionamento que o Espírito Santo tem nos dado, fazendo aplicação prática para a nossa vida mesmo. Então, todo dia você vai receber alimento espiritual lá. E isso é gratuito. E você pode, né, ser edificada na sua fé. E não só edificada, mas aprendendo também a palavra de Deus, para que você possa falar a palavra de Deus para outras pessoas, né? Amém? Então, já falei do set checklist, já falei do devocional, já falei todas as coisas que eu precisava falar aqui, e agora eu quero abrir para vocês perguntarem. Tem alguma dúvida? O que que vocês querem perguntar? Pode abrir, tá? Pode abrir. Vai levantando a mãozinha aí para a gente fazer na sequência. Irmã Elaine, pode abrir seu microfone e perguntar aqui para nós. Irmã Angelita, você falou que ia falar sobre o pH da água, aí eu estava aguardando para saber sobre o pH. Sim, o pH da água, ele a partir de até 7, ele não causa. O pH da água até 7, ele não causa tanto impacto no seu corpo de limpeza e tudo mais. A partir do 8, ele traz muito mais benefícios para sua saúde. Por quê? Porque a água é mais alcalina. Às vezes, no Brasil principalmente, é muito difícil encontrar pH 8, né? Então, o que que você pode fazer? Espremer meio limãozinho ali na água, porque aí ela vai se tornar alcalina, entendeu? E a água alcalina, ela tem um benefício tremendo aqui, ó. Ela ajuda muito no processo de limpeza do seu corpo, né? E ela vai fazer o que também? Ela vai neutralizar ácidos no seu organismo. Então, nossa alimentação hoje moderna, ela é muito rica, né? E alimentos ácidos, processados, açúcar. Então, com o pH 8, pelo menos, ela vai equilibrar o excesso de acidez desses alimentos, entendeu? E vai favorecer muito seu corpo. Então, se você não consegue ali comprar uma água nesse pH, as águas aqui do Japão são nesse nível, né? É muito raro você encontrar uma água com pH 7. Aqui é de 8 para cima, porque eles cuidam muito disso, né? Então é importante você ver o pH da água que você tá tomando. Então, se o pH for 7, espreme ali meio limãozinho, né? E vai tomando no decorrer do dia, que ela se torna mais alcalina. Tá certo? Grazi, pode abrir. Ficou claro, irmã Elaine? Ficou sim, muito obrigada. Nada. Grazi, pode abrir, meu amor. Tudo bem, Angelita? Eu fiquei na dúvida ainda com relação à água, se pode ser água com gás. Pode muito, pode muito. Mas assim, ó, deixa a água com gás para você tomar nos intervalos, tá? Não tome não tome a sua meta de água só com água com gás, tá bom? Mas a água com gás super pode, eu tomo. Olha aqui no Japão que água, essa daqui é uma água com gás e ela é sabor laranja, só que ela é zero tudo, sabe? Então ela é sabor laranja, ela é muito gostosa e só que eu tomo assim em intervalos para mim entender que eu preciso da água normal mesmo, da água natural e eu vou profetizando no meu corpo. Eu tô tomando a água aqui, ó, eu tô profetizando. Ó,
O Senhor está purificando o meu corpo, a minha mente, o meu espírito. O Senhor está purificando tudo. Então, é um momento também de você profetizar na sua vida, tá bom? Tá bem, obrigada. Quem mais? A irmã Elaine aqui, que conquistou fãs lá na outra mentoria. A irmã já está comentando aqui, irmã Elaine. Irmã Elaine, que bom te ver por aqui. Alguém mais, Elizabeth? Pode abrir o seu microfone? Ei, boa noite, gente. Aqui, eu queria saber qual versículo que você falou sobre o sono? Descanso, né? Que eu não anotei Deixa eu pegar aqui. o versículo do sono. Ó, Salmos 4:8 vai falar: Em paz me deito e logo adormeço, porque, Senhor, só tu me fazes viver em segurança. Essa é a segurança que o Senhor nos dá, Então, né? Salmos 4, 4, versículo 8. versículo 8. Muito obrigada. De nada. Quem mais? Angelita, meu amor, eu Ô, tenho que minha princesa. falar. Que legal te ver aqui, irmã Elaine. Eu tô esperando a sua mentoria, hein, mulher? Deus já te ativou na outra mentoria. Eu tô esperando a sua mentoria, porque Essa eu aí que vou ser me uma das indicou, primeiras a hein? Essa contar. aí. Ó, A eu Elaine queria que me dizer que indicou aqui. a Elizabeth é fruto do que Olha, você me querida. ensinou. Aí eu falei no Amém. grupo para Elizabeth e ela foi assim muito desperta, né? E a gente está dividindo essa alegria aí. Sou muito feliz, Elizabeth, de te ver aqui, né? Continuar com a Maravilha. Angelita, que é uma bênção. Então, eu queria só Ótimo, eu compartilhar também estou que eu feliz de ver. participei da mentoria dos 14 dias. Para mim foi uma bênção. Aprendi demais com a Angelita e principalmente eu. Travou, travou, irmã E... Elaine. Oi. Repete um pouquinho, porque travou um pouco a sua fala. Ah, tá. Eu participei da mentoria de 14 dias, né? E a minha aproximação com Deus foi maravilhosa. Foi a vez que eu mais, assim, senti a presença do Espírito Santo. Foi lindo. Eu aprendi demais sobre a Bíblia. E na questão da alimentação, foi o meu controle com a alimentação foi fantástico, assim, porque realmente eu fui seguindo tudo que você falou, pedi ao Espírito Santo para estar comigo, me ajudar nas escolhas, consegui enxergar meu corpo como o templo do Espírito Santo. Então, tudo mudou, né? Então, ficou muito mais fácil o processo de emagrecimento, né? E de manter o peso. Ainda não fizeram, né? Eu deixo minha recomendação para fazer os 3 dias, porque o resultado dos 3 dias já é fantástico mesmo. E depois, quando continua, então, é mais fantástico ainda. E é isso. A gente vem para emagrecer, mas a transformação é muito, muito maior. Realmente tem a ativação do propósito, tem o reencontro com o Espírito Santo. Então, assim, gente, aproveita, porque esses 3 dias é um presente que a Angelita. Eu sou eternamente grata pela sua vida, Angelita. Seguindo, te acompanhando, te indicando para as pessoas, porque você realmente é um instrumento de Deus aqui na Terra. Amo Amém. sua vida. Obrigada, Amém, amor. minha irmã Elaine, amém. Louvado seja Deus, nós damos toda a glória para o nosso Senhor, porque foi aonde que Ele tem me curado e é aonde eu estou ensinando vocês, né? A glória a Jesus por isso, glória a Jesus por isso. E obrigada, minha irmã Elaine, você também fez toda a diferença, né? Cada uma de vocês que entra na mentoria, vocês são muito especiais. E Deus quer ativar vocês, né? Deus quer curar também vida através de vocês. Igual a irmã Elaine é na mesma área que eu, é na área do emagrecimento também. E eu tenho fé no Senhor Jesus que ela vai desenvolver a mentoria dela, porque ela também vai ajudar muitas mulheres, muitas mulheres. O caso dela aconteceu totalmente diferente do meu, entendeu? E hoje ela tendo toda essa bagagem que ela já está aprendendo aqui, toda a bagagem que ela já teve no processo dela de emagrecimento, para vocês terem uma base. A irmã Elaine não entrou no Emagreça com a Bíblia para emagrecer. Ela já tinha emagrecido. Ela entrou
porque a busca dela era outra. O Senhor a trouxe para ativar ela na parte espiritual. E olha, ela foi ativada e agora ela vai desenvolver a mentoria dela. Nossa, Angelita, mas você está falando assim de uma suposta concorrente. Minhas irmãs, no reino de Deus não tem concorrência. No reino de Deus nós estamos para servir o Senhor, né? Eu falo que todas vocês que vieram através do Instagram, o Instagram é o altar que o Senhor levantou, que o Senhor ergueu para atrair as mulheres, para destronar realmente a comida e ativar o seu propósito. Então, aqui no reino de Deus não tem concorrência, no reino de Deus a gente só soma uma na vida da outra. E eu, irmã Elaine, estou totalmente à sua disposição para o que você precisar para montar sua mentoria também, viu? Em nome de Jesus, eu estou aqui para servir vocês, tá bom? Amém? Minhas irmãs, tem mais alguém que quer falar alguma coisa, que tem alguma dúvida? Elaine, pode abrir, meu amor. Não seria dúvida. Eu quero dizer que eu recebo a mesma porção que você liberou para a Elaine com H, a minha xará eu recebo, Amém. como posso. Eu só Amém. queria aproveitar e dizer para a Diana, você não está aqui por acaso. O Espírito Santo ele te trouxe aqui. Porque mais que emagrecer, ele vai se revelar de uma forma especial para você durante esse período. O propósito que ele tem contigo é muito maior do que você pensa. Então, eu aproveitei a fala da Angelita para poder trazer isso para você. Ele manda te dizer que ele não vê como o homem vê, que ele conhece o teu coração, porque foi ele que te fez. Então, você mergulha nesses 3 dias, mergulha em tudo que você está recebendo do Senhor nesse dia, que vai te curar, vai curar tua alma de dentro para fora. E se eu não tiver a oportunidade de encontrar contigo de novo, eu já entreguei aquilo que o Espírito Santo queria te entregar essa noite. Amém? Amém, minha irmã Elaine. Obrigada, Angelita. Muito obrigada. Vocês estão vendo, né? É mentoria diferente, é momentos proféticos que a gente tem, né? É Deus usando mulheres, usando a vida de mulheres para abençoar. Diana, recebe isso do Senhor. Eu me arrepiei toda aqui, eu acredito que isso vem do Senhor, tá bom? Recebe isso, porque você é uma jovem linda e o Senhor tem muito para sua vida, tá bom, minha irmã? Amém? Você quer falar, Diana? Você quer falar? Liga o seu microfone, que tá desligado. Diana, seu microfone tá. Isso, agora tá bom. Aí tá ligado, né? Tá. Então, assim, minha mãe começou com você, Angelita. É mesmo? Quem que é sua mãe? A Clara. A Kiara? Não, Clara. A Clara? A Clarinha? É. A que trabalha com editora? Ela começou com você. A Clara é uma E linda. minha mãe, ela frequenta, né, a igreja há muito tempo e, assim, eu sou afastada faz um bom tempo já, sabe? Mas aí ela me chamou pra fazer, aí eu fiquei, assim, feliz, né? Tanto é que hoje eu tô aqui na casa dela, mas eu tenho 2 meninos, né? Sou amigada, eu tenho 2 meninos gêmeos, depois que eu tive os meninos eu acabei engordando bastante, né? Acabou que você... eu, de verdade, eu entrei até em depressão, sabe? Depois que eu tive os meninos. Mas minha mãe, ela fica sempre ali puxando eu. E quando a irmã Elaine entregou para mim, eu senti, sabe? Foi Deus que falou comigo, porque ela foi usada por Deus. Porque aí eu falei, mãe, eu não vou conseguir, não. E eu já fiquei decretando que eu não ia conseguir. E ela, não, você consegue, minha filha. Hoje eu e ela conversou bastante. Agora ela tá na igreja, sabe? Mas eu creio que foi Deus. Tudo que está acontecendo é Deus. Vai dar tudo certo e você vai levar o Senhor para sua vida, ô Diana. Se programa para você, principalmente que agora você está nesse processo de. Foi o Senhor que te atraiu, a gente não tem dúvida disso, né? Porque a Bíblia fala que tanto querer quanto realizar vem do Senhor. Então você só está aqui porque o Espírito Santo te trouxe. Não foi decisão sua. Lógico que Deus usa seus canais, né? A sua mãe, né?
A sua mãe, ela é o canal que Deus usou para te direcionar. Mas quem colocou o desejo no seu coração foi o Espírito Santo, tá bom? Então, vê se você consegue entrar nos nossos estudos de manhã, porque aí no Brasil é à noite, aqui no Japão é de manhã. Os nossos estudos devocionais, a palavra vai ir germinando no seu coração, você está levando a bênção de Deus. Hoje foi maravilhoso. Quem estava lá com nós profetizou sobre a sua família, profetizou sobre a sua casa. Nós recebemos libertação ali de inveja, de ódio. Nós recebemos a graça de Deus. Foi incrível. Então, cada dia o Espírito Santo age de uma forma ali, entendeu? Então, nas outras mentorias, em nenhuma, né, eu tinha convidado as mulheres para ir, né, para o devocional, mas essa mentoria em específico, Deus colocou no meu coração sobre consagração. E isso é o que vai ser ensinado nesses 3 dias, sobre como você consagra, como você abre consagrações pela vida da sua família, dos seus filhos, marido e tudo mais, né? Então, eu falo que cada mentoria é diferente, minhas irmãs, cada mentoria Deus dá um direcionamento. Ó, nessa mentoria, todas as mentorias há um processo de consagração. Na outra mentoria, que foi a passada, né, que foi onde que a Elaine estava, a Ângela estava, a Clara estava, eu tinha acabado de sair de um encontro com Deus, de uma imersão de 2 dias ali no encontro com Deus. Então, imagina como que estava meu coração. Então, as nossas aulas, geralmente que são de 1 hora, eu entreguei, teve dia que eu entreguei 3 horas de aula ali. Então, foi assim, foi tremendo, foi incrível, assim, foi tremendo. Por quê? Porque eu estou à disposição do Senhor para servi-lo. E eu preciso entregar o que Ele vai colocando no meu coração, né? Então, glória a Jesus por isso. Minhas Glória irmãs, a Deus. tem mais alguém? Seja muito bem-vinda, viu, Diana? Estamos aqui para te servir. E bom, muito bom saber que você é filha da Clarinha. Tem mais alguma dúvida? Tem mais alguma dúvida, minhas irmãs? Ó, então o desafio oficial já tá valendo para vocês. Amanhã, né, já começa a contar de manhã as suas primeiras 24 horas que vai dar. Aí no Brasil vai ser quarta-feira, né? Nós vamos fazer na quarta, quinta e sexta, tá bom? Quarta, quinta e sexta, tá certo? Então já tá valendo, o start já tá dado, tá bom? Eu vou depois subir essa aula, vou deixar ela disponível lá para quem não pôde entrar, tá bom? A irmã Ângela tá aqui também. E aí, irmã Ângela, tudo bem com você? Quer falar? Tudo bem, graças a Deus. Estou ótima, mais 1 quilo foi embora, fazendo drenagem linfática. Tá assim, muito bom mesmo. Continuo, graças. Esses dias eu falei assim, meu Deus, eu não estou muito educada, não. Eu acho que a professora Angelita vai me dar vai me colocar numa disciplina, mas não aumentei nada. Foi só impressão. Glória a Deus, glória a Deus. E o E sono? é assim, o Espírito Santo continua controlando, né? Na hora de comer, na hora de fazer. Não consigo mesmo. Esses dias eu fui ainda teimosa para comer um pedacinho de um bolo de uma, de uma pessoa conhecida, mas, moço de Deus, que foi ruim demais. Botar na boca um trem doce demais da conta. Amém. Não dá, não. Amém, minhas irmãs. Glória a Deus por isso, irmã Ângela. E o seu sono? Você conseguiu? Vou pegar no seu pé quanto a isso, hein? Conseguiu? Não, ainda não. Então Tem vamos, dias que eu estou conseguindo, mas não todos os dias. vamos orar, Estou então. melhorando, estou melhorando. Vamos orar para que você coloque isso na dependência do Espírito Santo também. Isso precisa ser colocado na Amém. dependência do Espírito Santo. Você vai ver como que o seu processo vai acelerar. Você entendeu hoje Ok. aqui, né, que o sono ele regula o hormônio da grelina e leptina. Ele também, o mau sono, ele aumenta o cortisol, ele aumenta o estresse. Então, tudo isso, né, é importante. Então, isso também é uma trava espiritual que você tá tendo, tá bom, irmã Ângela? Coloca e enxergue isso como espiritual, tá? Espiritual Amém. mesmo. Então, assim, Amém. coloque ali para você dormir pelo menos 7 horas, que é o mínimo, né? E coloca assim, põe o relógio despertar, vou estar na cama esse horário e ponto final. Aconteça o que acontecer, né?
É assim que a gente vai colocando os hábitos na nossa vida, tá bom? Minhas irmãs, tem mais alguém que queira falar alguma coisa? Eu não vou conseguir ler o comentário de vocês todas aqui, porque senão vai prolongar muito aqui a nossa aula. Mas, ó, tem muito comentário, muito comentário. Quem gostaria de falar? Quem gostaria de abrir o microfone e falar mais alguma coisa? Tem alguma dúvida sobre a sugestão de cardápio? Você tá consciente que é para vocês focarem na primeira fase? Na primeira fase. Agora esquece até os alimentos permitidos. Foque na primeira fase, tá bom? Na primeira fase, onde já tá certinho lá as 3 refeições que você vai fazer durante o dia. E só vai fazer a segunda se você tiver com fome. Se não tiver com fome, não faça, tá? Não faça. Tá claro para todo mundo? Então amanhã a gente vai ter o outro encontro também nesse mesmo horário, só que amanhã nós vamos começar a tratar com a palavra de Deus, tá? A partir de amanhã até o último dia vai ser a nutrição do espírito, do seu espírito. E você vai ver como isso vai ativar a sua vida em todas as áreas da sua vida, tá bom? Vamos orar para a gente encerrar então, agradecendo o Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, eu quero te agradecer por todas essas irmãs que estão aqui se rendendo aos teus pés nessa noite no Brasil, nesse dia aqui no Japão. Ah, Pai, como nós estamos felizes, porque nós sabemos que grandes coisas o Senhor há de realizar, já está realizando. Obrigado, Senhor, pela libertação que o Senhor trará à vida de cada uma dessas mulheres. Espírito Santo de Deus, se revela para elas de forma profunda, que elas possam, Senhor, ter o Senhor como o maior amigo, o melhor amigo, que elas possam em tudo, Espírito Santo, te buscar a direção, buscar o entendimento, buscar o discernimento, que em tudo, Espírito Santo, elas possam te chamar, porque nós sabemos que o Senhor entra só onde o Senhor é convidado. O Senhor é um gentleman. O Senhor não entra onde o Senhor não é convidado. Mas em nome de Jesus, nós declaramos na vida de todas as nossas irmãs a amizade com o Espírito Santo, o relacionamento profundo com o Espírito Santo de Deus, a libertação através do convencimento que só vem pelo Espírito Santo de Deus. Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. E que nós venhamos juntas dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor para o Senhor. Nós consagramos mais essa mentoria ao Senhor. Que tudo que nós falarmos aqui, que seja vindo do coração do Pai. Pai, não deixa em nada, Senhor, eu falar nada que for da minha carne, mas que eu seja direcionada pelo Teu Espírito Santo para falar, para ministrar aquilo que o Senhor deseja. O Senhor sabe a necessidade de cada uma das nossas irmãs. O Senhor sabe a palavra que cada uma delas precisa. E nós declaramos, Pai, que a Tua palavra, a partir de ontem, já começou a curar, libertar e ativar o propósito de cada uma dessas mulheres. Nós oramos assim agradecidas, em nome de Jesus, entregando toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Senhor, porque isso só é possível porque o Pai nos amou primeiro, nos resgatou das trevas, nos trouxe para a luz. O Pai fez o plano de restauração, de redenção através do Filho Jesus Cristo, que morreu naquela cruz do Calvário para salvar-nos e para nos libertar do pecado. E também para nos dar o livre acesso para nos relacionarmos e buscarmos o Senhor. E também deixou o nosso maior presente, que é o Espírito Santo de Deus, que nos conduz e que nos guia a toda a verdade. Obrigado, Pai. Obrigado por tanto. Obrigado pela vida de cada mulher que está aqui presente, que viu essa mensagem e que também as outras que vão ver o gravado. Senhor, abençoa todas, alcança suas famílias, que a paz do Senhor já entre, já reine no seu lar, que a atmosfera espiritual já mude, Pai, só pelo fato delas terem participado aqui, Senhor, dessa reunião, porque não é a reunião da Angelita, é a reunião do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que age, e o Espírito Santo tem o poder, Deus tem
todo o poder de quebrar as correntes espirituais que têm prendido as minhas irmãs e as suas casas, as suas famílias. Senhor, nós declaramos paz na nossa família, nós declaramos paz no coração dos nossos entes queridos, nós declaramos paz nos corações das nossas famílias, em nome de Jesus. Pai, capacita, Espírito Santo, cada mulher que está aqui presente e as que hão de ver depois essa aula gravada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Jocélia, você quer falar alguma coisa? Pode abrir, meu amor. Olá, boa noite, a paz do Senhor. Eu estava aqui, né? Com medo de levantar a mão e eu que falo tanto, Jesus. Mas, enfim, né? É, eu coloquei lá, né, na aula de ontem sobre o sonho que eu tive, né? Que eu via 5 cachorros ali com fome dentro da casa onde eu morava e eles viravam a casa toda atrás de comida. E antes disso, já faz dias, né, que eu estava orando e apresentando ao Senhor, né, porque não era mais sobre emagrecer, sobre ficar bem numa roupa, mas era algo que eu tinha ciência que não agradava ao Senhor, né, que a compulsão alimentar, que a comida, a vontade de comer desenfreada, que muitas das vezes eu via que não era fome, né, não era fome, mas era algo que eu não conseguia identificar ainda, né? E aí eu vi você no Instagram e ali eu comecei a salvar seus posts e ver, né? E tô aqui hoje, sou muito grata a Deus por isso. E um versículo que mexeu muito comigo, que foi numa das suas postagens, né? Que ele falava assim, que o estômago deles é o altar, né? E isso, assim, entrou muito como uma flecha, né? No meu coração, assim, e eu comecei a perceber de fato, se nós somos o templo, né? Então o altar não está fora, está dentro, Sim. né? O altar está em nós. Então, tudo que a gente tem que fazer tem que ser para a glória de Deus, né? Tem que ser para o Senhor. Então, foi mais a parte espiritual mesmo que me fez chegar até aqui, né? E eu só queria agradecer, né, a Deus pela sua vida, que Deus abençoe a vida de cada uma das irmãs. Amém, irmã Jocélia. Esse sonho, você busque. Muito obrigada por compartilhar isso conosco, né? Minhas irmãs, aqui nós somos mulheres usadas por Deus. Nós temos, assim, a liberdade de compartilhar aquilo que Deus colocou no nosso coração. E se certificar realmente que foi Deus, né? Nós não podemos profanar o nome do Senhor, porque nós vamos prestar conta disso. Então, eu acredito que todas nós, né, que falamos no nome do Senhor, nós temos responsabilidades. E aqui eu fiz uma breve pesquisa aqui e a Bíblia ela fala sobre o símbolo do cachorro, né? O cachorro antigamente ele não era um animal de estimação como é hoje, né? Animal doméstico. Então ele era um animal impuro. Ele não tá listado entre os animais limpos lá na lista de Levíticos, né? Então ele vivia geralmente solto nas ruas e se alimentando de quê? De restos, né? De restos. E Êxodo 22:31 vai falar sobre isso, né? Então, por isso, né, ele passou a simbolizar o quê? Impureza, desprezo ou gente sem temor de Deus. Olha só. Então, esse sonho com o cachorro tem tudo a ver com parte espiritual, né? Então, assim, ó, a irmã Helena Fazendo. também escreveu aqui, ó, cães pode representar tentações na vida. Justamente isso, né? Que era uma interferência demoníaca, era o inimigo que estava fazendo aquela fome desenfreada, entendeu? Não Exatamente. era uma coisa física, era puramente espiritual. Então, e a Bíblia, ela vai falar, né? Ela vai falar que o cachorro, né? Ele tá muito atrelado à impureza e profanação. Deuteronômio 23:18 vai falar disso, né? Não trará salário de prostituta, nem preço de cachorro à casa do Senhor teu Deus. Preço de cachorro, olha só. Preço de cachorro. Aqui, cachorro é usado como uma figura de prostituta cultural, né? De coisas pagãs. E está mostrando algo impuro que não deve ser oferecido a Deus. Olha só, é profundo esse sonho profético que você teve, viu, Gisele? Busca entendimento no Senhor, porque às vezes pode ser a primeira chave que Deus já está destravando na sua vida para que você possa ajudar outras mulheres. Olha só, quando Deus também ele me chamou através de uma palavra que ele falou
é exatamente comigo. Provérbios 23:7. Assim como imagina a sua alma, você se torna. E eu não estava cuidando das minhas emoções, eu não estava cuidando da minha mente, eu não estava cuidando de mim, do corpo do templo do Espírito Santo. Então foi através disso que Deus me trouxe e me destravou para o Emagreça com a Bíblia. O cachorro também tá ligado na Bíblia a desprezo e indignidade. Gente, a gente não tá falando contra cachorro aqui, tá? Pelo amor de Deus, não entenda mal, tá? Eu sei que tem gente que tem cachorrinho, que são os bichinhos de estimação, que nós estamos falando o que que a Bíblia fala que ele representa lá na palavra de Deus, né? É o que que ele estava representando naquele tempo. Hoje, culturalmente, o cachorro ele já é um bichinho de estimação. Então, não estamos falando nada contra os bichinhos, mas nós estamos falando que é a representação bíblica que ele traz, né? Naquela época, na cultura daquela época, né? Era cultural naquela época, né? Ele também representa desprezo e indignidade, ó. 2 Samuel 9:8 vai falar: Pois a quem comparaste teu servo? Sou eu um cão morto? Olha só, a Bíblia fala muito de cachorro na Bíblia, ó. Ela vai falar em 1 Samuel 17:43 também. Sou eu um cão para vires a mim com paus? Olha só. Então, assim, fala de desprezo e fala de indignação. Fala também de natureza corrupta e de repetição de pecado. Ó, Provérbios 26:11 e repetido lá em 2 Pedro 2:22. O cão voltou ao seu próprio vômito. Olha só, aqui o cão representa quem volta ao pecado, mesmo depois de ter sido limpo, né? Voltando aos velhos hábitos. Olha só, depois que vocês estão sendo limpas, não pode voltar mais ao mesmo hábito, né? Olha só, representa também exclusão e impiedade, ó. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros. Olha, Apocalipse 22:15. Cães aqui está simbolizando os ímpios, as pessoas que ainda não conheceram o Senhor, né? Os que rejeitam a santidade e aqueles que não entram na Nova Jerusalém. Olha só. Então, o cão na Bíblia, ele simboliza o homem sem freio espiritual, entregue ao ventre, ao intestino, né? Entregue à impureza e à repetição de erro. Olha só como a clareza que Deus já está trazendo para nós através desse sonho, né? Então, espiritualmente, é um alerta, né? Para a gente voltar, é um alerta contra voltar aos velhos pecados e viver sem o governo do Espírito Santo e se alimentar de restos espirituais. Deus quer nos dar alimento forte, tutano, a palavra de Deus. Amém? Então, Deus está nos chamando à mesa dele. Glória a Deus. Quando Jesus disse que não daria pão aos filhos. Sumiu aqui. Nós falamos do exemplo da mulher cananeia ou cananita, Angelita. Porque Jesus mesmo compara ela, porque ela era de um povo pagão, compara ela a um cachorro. Ele fala que jamais tiraria os filhos para dar para o cachorrinho. Amém. É verdade, é verdade. Então, olha só, quando a gente vai na Bíblia para entender o significado, é muito mais profundo que a gente imagina. Então, olha só, Deus já está dando um alerta através da vida da irmã Jocélia, né? Para nós realmente não ser uma pessoa sem freio, né? Espiritual, para a gente realmente entregar a nossa mesa ao Senhor e continuar, né? Sendo abençoada pelo nosso Pai. Amém? Glória a Deus, minhas irmãs. Glória a Jesus por isso. E tem mais alguém que queira falar alguma coisa? Não? Então a gente encerra aqui e amanhã a gente tá aqui, 8:30 da manhã, 7 horas eu já vou estar lá no devocional, hein? Quem tiver comigo lá, vamos fazer atos proféticos lá, vamos nos unir, tá bom? Vamos nos unir. E que Deus abençoe a noite de vocês e até amanhã, se Deus nos permitir. Eu vou colocar o checklist lá no grupo, tá bom? Para vocês. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.